Vamos ficar de pé? Mateus capítulo 7, versículo 13 e o 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que encontrem. Amém? Senhor Deus, Pai Celestial, Pai Santo, a porta é estreita, Senhor. Mas o Senhor sabe como fazer com que os seus filhos passem por ela, ó Pai. Pai Santo, que nós possamos, ó Deus, ter o entendimento de Tua palavra, ó Pai, para que possamos passar por essa porta, Senhor. E o caminho, ele é estreito, Pai, apertado o caminho também, ó Deus. Porque o caminho do Senhor, ó Pai, é um caminho que vai sempre advertir o homem do erro que ele está fazendo, ó Pai. E muitos não sairão, não desviarão, não deixarão suas falhas. E o caminho já vai se tornar apertado demais para eles. Muitos desistirão, ó Pai. Mas os eleitos do Senhor passarão por ele, ó Pai. Porque o Senhor é o guia de seus filhos, ó Deus. Pedimos no nome de Jesus Cristo que abençoe cada um de seus filhos nesse momento, ó Pai. Visite os enfermos, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão crendo que o Senhor fará algo por eles, ó Deus. Que o Senhor possa sanar, ó Pai, a ansiedade dessa pessoa, dando aquilo que ela mais necessita, Senhor. Aquilo que eu mais necessito, ó Pai, é como Davi disse, nem que seja um capacho, eu quero estar na casa do Senhor. Então os filhos do Senhor, eles vão almejar sempre estar aonde o Senhor está, ó Deus. Não queremos nada mais do que estar ao lado do Senhor, ó Deus. Então molde-nos, Pai, da maneira que o Senhor achar que deve ser, ó Pai. Pai Santo, os filhos do Senhor são filhos obedientes, ó Pai. Ou aprenderão a obedecer, ó Pai, por aquilo que estão padecendo, ó Deus. Pedimos no nome de Jesus, abençoe meus irmãos, e tome esse culto em suas mãos, hoje e sempre. Amém, meu Deus. Amém. Podeis sentar? Graças a Deus. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus. A porta, ela é estreita, ela é muito estreita, e muitos não conseguirão passar por ela. Quando a pessoa ela engorda um pouco, a tendência dela é aumentar a roupa, abrir um pouquinho mais a costura, ou comprar roupas maiores. Mas se você engordar muito espiritualmente, se tratando da palavra de Deus, você não passará na porta. Porque essa porta ela é estreita. E você tem que se alimentar corretamente da palavra de Deus, para que você possa passar por ela. Observa uma noiva antes de seu casamento. Às vezes ela está acima do peso, mas ela precisa perder peso para poder entrar naquele vestido. Então ela fez uma escolha de um vestido, e com o passar do tempo ela ganhou uns quilinhos ali, agora ela precisa perder, porque ela tem tantos dias para ir ao altar, ela está acima do peso. Eu conheço pessoas que conseguiu. E assim somos nós na palavra de Deus. Então Deus tem uma roupagem da palavra, e você precisa agora passar pelo nutricionista espiritual, que é Deus mesmo, para que você possa perder esses pesos, essas guloseimas de mensagens que as pessoas falam aí,
que estão pregando aí, estão apenas engordando os crentes. Estão apenas engordando. Mas só com o Espírito Santo, esse grande nutricionista, ele vai fazer com que você entre nessa roupa. Porque você é a noiva de Cristo. Você precisa entrar no vestido, na roupagem de Deus. E essa roupagem não é outra coisa além da palavra, além da doutrina dele. Deus não aceita outra coisa a não ser a palavra dele. Amém? Então estreita é a porta aqui, onde nós lemos. Mas a porta do mundo ela é larga, que leva à perdição. Porque tem muita coisa ali que vai chamar a sua atenção. Às vezes você está andando na rua, numa calçada. Muitas vezes vocês foram num calçadão fazer compras ou alguma coisa assim. E sempre tem pessoas andando devagar ali. Muitas vezes você tem que passar pela rua para desviar dela. E assim as pessoas na área espiritual. Você observa que é quando você está com pressa que para alguém para conversar com você. E quando se trata da palavra de Deus, infelizmente você tem que dispensar a pessoa e continuar a caminhada. Amém. Continuar. Vocês ouviram um vídeo que eu tinha lançado, eu coloquei no grupo, no canal da gente, sobre a plataforma de embarque. Ou numa rodoviária mesmo, se você chegar apenas na rodoviária e comprar a sua passagem, e não for até a plataforma, você não vai embarcar. Você vai perder o ônibus ou o trem. Então os filhos de Deus, eles estão nessa plataforma de embarque. Os revelados já estão nessa plataforma, esperando o momento da saída. O momento desse grande trem encostar e os eleitos entrar nele e sair desse mundo. A noiva, ela não entra apenas na arca do dia. Então você tem que observar os acontecimentos passados. Nós já falamos sobre Enoque. Vocês observam que Noé estava na arca. E Enoque estava na plataforma de embarque. Noé não foi no arrebatamento. Eles passaram pela tribulação, sendo um tipo da igreja. Mas a noiva, Enoque, estava na plataforma de embarque. Quando Enoque ele foi no arrebatamento, Noé entrou na arca e a arca foi fechada ali. E as pessoas que não entraram ficaram do lado de fora, gritando, chorando, mas já era tarde. Então Deus ainda está dando um tempo para você. Está dando um tempo para que nós possamos nos conscientizar de onde estamos errando. Somente o eleito de Deus, ele vai parar e fazer uma reflexão de onde ele está errando. Porque é Deus dirigindo ele. Amém. É Deus dirigindo o homem. Amém? Amém. Mensageiro, ele tem pregado a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Porque na verdade o verdadeiro cristão, ele vai abandonar sua mentalidade. É difícil, né? É difícil, porque é no momento que você está tentando se desprender que as perseguições elas aumentam. William Branham diz nessa mensagem, ele diz: mas um homem verdadeiro é um que perde seus próprios pensamentos e sua própria opinião. O cristão, ele não tem opinião. O cristão, ele não tem seus pensamentos. O profeta está dizendo que o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro homem, ele perde isso. Não vem cegadamente dessa maneira. Não, Senhor. Você vem com seus sentidos corretos e Cristo toma controle de você e expressa a si mesmo. Amém. Então Deus vem no seu cinco sentidos,
porque agora você já perdeu eles. E Deus vem para expressar Ele mesmo através de você. É só assim para você passar por essa porta. E agora, para o mundo, você é uma pessoa insana. Então, quando Deus está no homem, agindo através dele, para o mundo você é uma pessoa insana, ou uma pessoa louca. Uma pessoa insana é uma pessoa doida, uma pessoa louca. Uma pessoa que não tem a sua mentalidade correta. Porque as coisas de Deus é loucura para o mundo. Vocês observam a loucura que está hoje no mundo que você está vivendo. O que é certo você não pode falar mais. Esse produto que você passa no pneu do seu carro, você já não pode falar esse nome mais. Então está uma coisa chata. Lá na cidade de Itatiba, eu tenho um amigo lá, ele me chama de preto, eu chamo ele de branco. Desde moleque, assim. Então hoje está muito difícil, você tem que policiar tudo que você faz. Então, se você é um cristão verdadeiro, você vai ser um louco para o mundo. William Branham diz, mas agora, se você é insano, você é realmente insano. Então não há nada, o diabo não pode tomá-lo completamente o controle. Ele fará você fazer o contrário desta palavra de Deus. Porque você não tem uma mente mais, é um insano. Você não perdeu a sua mente para Deus, você já tinha uma mente insana já. Ele diz, porém, quando Cristo toma controle de você, você observa que é de você que ele fala. Quando Cristo toma o controle de você, Ele expressará essa palavra bem através de você. Porque isto é Ele. Olha que tremendo. O William Branham está dizendo que Cristo vai expressar essa palavra, a palavra que ele estava falando. Essa palavra através de você. Porque essa palavra é Ele. Ele é a palavra, vem? Então você pode ver a expressão de Cristo, não alguma ilusão de alguma espécie, mas um Cristo verdadeiramente genuíno, expressando-se bem através de você. Mas para isso você não pode ter sua própria mentalidade. Para isso nós temos que nos espelhar em Jesus. Ele disse, agora observe. Ele disse, quem de vós dizeis que eu sou? Ele está perguntando à igreja, seus 12, dentre milhões daquele dia. Havia milhões de pessoas naquele tempo de Jesus, mas só tinha 12 ali, salvo. 11 salvo, né? Mas a igreja era 12. De milhões, ele perguntou apenas a 12. E vós, quem dizeis que eu sou? Tem que ter um Pedro hoje para dizer quem Jesus é. Porque você observa que essa pergunta é feita para a igreja. Tinha milhões de pessoas que não entendiam a palavra, só tinha 12 ali, ele perguntando para eles. Ele perguntou a 12, sua igreja, de milhões nos dias de Noé, ele perguntou a 8. Vocês observam que é sempre poucas pessoas. No tempo de Noé tinha milhões e a pergunta foi para 8. No tempo de Jesus, tinham milhões e a pergunta era para 12. E hoje a pergunta é feita para você hoje. Existem milhões.
que se dizem que crê na mensagem, que crê em William Branham, mas a pergunta é feita para essas pessoas: e vocês, quem dizeis que eu sou? Jesus estava perguntando. Então, se a pergunta fosse feita para vocês, como vocês iam responder? Não basta eu querer repetir as palavras de Pedro, eu tenho que ter a mesma revelação que estava em Pedro. Porque quem repete é papagaio. Eles que repetem. E nós não estamos aqui para repetir, você tem que saber o que você está falando. Você tem que saber o porquê Jesus é o Filho de Deus. E que porta que é essa que ele está falando? Estreita é a porta. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia em João 10, versículo 7, que porta é essa que Jesus está falando? Se alguém achar e quiser ler, fica à vontade. Independente de quem achar, tá? Fica à vontade. João capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Amém? Então agora você sabe onde é a porta e quem é essa porta. Então, se Jesus é a porta das ovelhas, você só pode passar por ele. Você só pode passar por ele de que forma? Sendo como ele foi. Lê o seguinte, o 8. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. As ovelhas não os ouvirão. Porque as ovelhas sabem quem está na porta. Elas sabem quem é a porta. As ovelhas, uma ovelha ela não ouve qualquer tipo de voz. É por isso que Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então vocês ouvem a palavra. Não quero saber quantas pessoas estão pregando a mensagem. As ovelhas, elas ouvirão a palavra, elas entenderão a palavra e passarão por essa porta, porque a porta é estreita. Se você não tirar um de seus defeitos, você não passará por ela. Na mensagem, Deus tem um caminho provido. O profeta disse: amigos, eu sempre tentei manter o equilíbrio no caminho. Olha o que o profeta está dizendo: eu sempre tentei manter o equilíbrio no caminho. Porque é difícil. Porque tem dois extremos. Como que você vai manter o equilíbrio se tem dois extremos ali? Ou você entra no formalismo, ou você entra no fanatismo. São dois extremos. E o cristão tem que andar no meio. Ele tem que andar no centro do caminho. Se você pender por um lado, o fanatismo te pega. E se você pender pelo outro lado, o formalismo te pega. Aquele crente formal, que é tudo daquele jeito ali, sabe? Agora, eu sempre tentei manter o equilíbrio do caminho. Se você vai para o formalismo, sendo o mais formal e ritualista possível, o povo agarra-se a esta parte. Então, se você não vigiar, você segue direto para o outro lado. O lado do fanatismo. Mas quando Deus está no controle, Deus vai controlar suas emoções, Deus vai controlar seus sentidos para manter você no centro do caminho. Como que você vai passar pela porta se tem algo te puxando de lado? Você precisa perder essa obesidade que você ganhou, porque essa porta não vai aumentar.
Não adianta você querer pegar sua mulher e passar junto com ela, porque não vai caber os dois ali. Não adianta você pegar o seu marido, porque não vai passar os dois. A porta é apertada, o caminho é estreito. Amém. Você observa que quando a pessoa morre, é uma viagem que ela faz sozinha. Tem milhares de pessoas em volta de você. Mas quando você vai morrer, está prestes a morrer, você despede dos seus entes queridos, porque a viagem é sozinha. É só você e Deus. Ou você e aquele que já estava conduzindo a tua vida. Mas essa viagem é sozinho. Então quando você começa a morrer para as tentações desse mundo, você está numa viagem sozinho. Você não pode querer levar o seu marido com você se ele não se converteu. Você não pode levar a sua mulher com você se ela não se converteu. Você precisa passar pela porta. Amém. Amém. Lembrando disso, a mensagem estreita é a porta. Sobre o versículo que nós lemos, o irmão Brano disse: Nosso Senhor estava dando esta severa advertência ao povo de sua geração. As pessoas eram muito religiosas. Então não era para qualquer pessoa. As pessoas que Jesus estava conversando com elas eram muito religiosas. É pessoa que você passaria vergonha perto delas. Que nós passaríamos vergonha perto delas. Ele disse: estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos haverão que passarão por ela. Agora, isso não foi porque eles não eram religiosos. Eles eram muito religiosos. Então, quando você lê essas coisas, você tem que parar e fazer uma reflexão. Se essas pessoas eram muito religiosas e estavam sendo advertidas por Jesus, aí eu tenho que parar e olhar para a minha vida. Eu só estou sendo pelo menos igual a essas pessoas. Mas por que eles eram tão religiosos e não conseguiam passar pela porta? O irmão Brana diz: é porque eles tinham confiado em sua igreja, em certos credos denominacionais, e tinham crido em Deus até um ponto. Você tem que crer em toda a palavra de Deus. Eles criam em Deus até uma determinada, até a página 3. Você tem que ficar com toda a palavra de Deus. É por isso que o mensageiro diz que obediência completa em toda a palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo, te dá direito a passar pela porta, te dá direito a continuar nesse caminho apertado. Por mais apertado que seja esse caminho, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: rapaz, que tipo de vida é essa que você está levando? Tem tanta coisa boa por aí, mas o caminho é apertado. Por mais difícil que seja, o cristão se sente bem. Mas muitos estão vendendo a vida eterna a troco de um prato de lentilha, como fez Esaú, a troco de um bilhete de cinema. Eu lembro que muitos crentes da mensagem começaram a ir no cinema. Por que você está indo no cinema? Porque o profeta foi no cinema, então eu também vou. Mas o profeta ia para as montanhas, ficava o dia inteiro orando. Você não vai. Então, se o profeta ele foi no cinema, porque tinha um propósito ali. Ele tinha um propósito. Aí as pessoas pegaram isso. Tem muitos crentes indo para o cinema, pegando o espírito ali dentro ali. Você não sai da mesma forma que você entrou. Não estou aqui para dirigir a vida de ninguém, cada um faz o que quer. Mas o cristão que não se sentir advertido e entrar nesses tipos de lugar, Deus não está com ele há muito tempo. Ele está muito longe dessa porta. Ele não sabe nem aonde está a porta. Agora você está sabendo que a porta é apertada, o caminho é estreito,
E muitos mudam de igreja porque não suportam o pastor, ele é muito chato. Não é que o caminho é estreito, o caminho é apertado para ele também. Amém. Da mesma forma que ele é cobrado por Deus, ele precisa cobrar de você. Mas só que você é um crente frouxo, você não suporta a correção. Os filhos de Deus, eles suportam a correção, o bastardo não. Amém. Então, quando você escolhe o caminho, você está dizendo, eu quero permanecer com a palavra. Não me importa quantos tombos a pessoa vai levar. Deus está vendo a sua vontade. Amém. Não importa quantas vezes você vai passar por sentir uma atração por alguém na rua, porque você é humano. Você olhou, só que você está orando a Deus, você não quer aquilo para você. E Jesus foi tentado em tudo. Ele entende seu sofrimento, ele entende meu sofrimento. Mas ele entende como eu estou me entregando também naquilo. As pessoas não suportam a correção. Então, se o caminho é apertado para uma pessoa, é apertado para o outro também. Ainda nessa mensagem, no parágrafo 82, o profeta disse: eles pensaram que todos que permanecessem na igreja seriam salvos. Você entendeu onde as pessoas chegou? Não é porque está pregando a doutrina. Ah, se eu estou na igreja, está pregando a doutrina, eu estou salvo. É isso que era o pensamento dessas pessoas. Igreja não é ponto de encontro. Igreja não é a casa da mamãe que você vai comer uma macarronada lá. Jesus disse: estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos hão que a encontrarão. Poucos a encontram. Vocês observam que no tempo que Moisés saiu do Egito com aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, e só 2 entraram, Josué e Caleb, daqueles que saíram. Aí você espera facilidade para servir a Deus, mas muitas vezes a pessoa sabe que está no caminho certo, mas ela sossegou, ela entrou na estação e sossegou. Ah, eu já tenho bilhete mesmo. Mas aonde está a plataforma? Aonde está a plataforma de embarque para você? Você precisa ser guiado pelo Espírito. Você não pode ser guiado por pastor. Você observa que Moisés ele só podia levar as pessoas até na fronteira. Moisés ele não podia introduzir o povo na terra prometida. Ali era um serviço do Espírito Santo. E Josué simbolizava o Espírito Santo. O profeta só pode levar você até as eras da igreja. Das eras para lá é o Espírito Santo que te leva. Amém. É Deus que te conduz. O homem natural, ele guia o homem natural até um determinado lugar. Depois o trabalho é de Deus mesmo. É por isso que o aprendizado que você está tendo é justamente para que Deus possa pegar você agora e guiar você. Porque eu só posso levar você até aqui. Eu só posso falar da palavra para você até um determinado lugar. Um professor ele só pode ensinar ao aluno determinada coisa. Mas só que a prova vai ser dada a ele. Estamos em tempo de prova. Você precisa fazer a lição de casa. As pessoas não estão sentindo o fardo da doutrina. Não estão sentindo a responsabilidade de servir a Deus. A palavra diz que no fim dos tempos, muitos deixariam a palavra de Deus de lado. Porque não sentiriam mais prazer com as coisas de Deus, mas com as coisas do mundo. Não suportarão passar pela porta. Ainda nessa mensagem estreita é a porta, o profeta diz: assim como foi nos dias de Sodoma, também será na vinda do Filho do Homem.
Quando nós falamos da vinda do Filho do Homem, estamos falando da presença do Filho do Homem. Eu acho que isso aí já não tem mais problema para vocês, isso aí. Estamos falando da presença, não é Jesus vindo, não. Porque é essa presença que vai preparar você para a vinda de Jesus. Na vinda do Filho do Homem. Mas o que aconteceu ali? O irmão disse, entre dezenas de milhares, houve 3 salvos. De dezenas de milhares, houve 3 pessoas salvas. Porque a mulher de Ló não se salvou. Ali saiu ele e as 2 filhas. Você vê que já não estava nem falando de Abraão e Sara, está falando das 3 almas, das 3 pessoas que estavam em Sodoma. Então ele está trazendo você, como foi naqueles dias, vai acontecer de novo. Aí você fala assim, eu estou na igreja, está tudo bem, mas você observa que são poucos que se salvam. Você está na igreja, mas você está salvo. A pergunta que Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Você tem resposta para Jesus? Pedro tinha. Amém. O eleito hoje ele tem que ter resposta. Senão ele vai ficar aqui na barata toda procurando resposta. Três se salvaram. Aí perguntaram, bom, você diria para mim então, pregador, todos os milhares que vão vir, e aqueles milhares que vão vir com ele. Agora, irmão, isso foi reunido, são os eleitos de todas as gerações, de todas as eras. É por isso que são milhões. Mas cada era são poucos. O profeta diz, eu estarei surpreendido se 1 dúzia sair dessa geração. Estreita é a porta, e apertado o caminho, e todavia poucos hão que o encontrem. Por que poucos são os que o encontram? Porque as pessoas já estão com a mente, eu já achei. A pregação é muito bonita. O pastor fulano de tal é muito bom. Eu estou estacionado aqui. Um irmão disse, o que Deus tiver para me dar vai ter que ser aqui. Não, o que Deus tiver para te dar vai ser aonde Ele quiser. Amém. Deus não é obrigado a dar algo para você porque você está congregando em determinado lugar. A pessoa quer torcer os braços de Deus para Deus dar aquilo para ele onde ele está. Não. Se você precisar se mexer para ir para outro lugar, você tem que ir. Às vezes você acha que você está sozinho. Aí você descobre que tem mais alguém com você. A irmã Maria foi num determinado lugar, numa loja. Aí a mulher olhou para ela e falou para ela assim, de que igreja a senhora é? Quando ela falou de onde ela era, a mulher começou a chorar, porque a mulher achava que ela estava sozinha. Eu estou aqui na cidade de Itapuí sozinha. Eu e meu marido só dentro de casa, ouvindo uma fita aqui. As pessoas se afastaram da palavra. A minha irmã Maria encontrou com essa pessoa lá. Aí eu instruí ela, falei assim, conversa devagar com a pessoa. Se você colocar muita água na planta, você mata. Se você der um pedaço de torta para a pessoa, se ela gostar, ela não vai pedir mais um pedacinho? Então fala da palavra, deixa a pessoa te procurar. Muitas vezes nós somos a mais na vida das pessoas. Você quer cuidar tanto da pessoa que ela começa a achar você uma pessoa chata. Você começa a falar tanto de Deus do seu trabalho que você já é uma pessoa chata. Até o seu patrão quer se livrar de você. O cristão tem que ter prudência. Então eu fiquei muito feliz por essa pessoa. Mas só que jamais, mesmo que eu tivesse o contato dessa pessoa, eu não ia pegar o telefone e ia ligar para ela. Porque Jesus disse, aqueles que tiver sede e fome, vem a mim e beba. Amém. Então se a pessoa tem necessidade de Deus, ela sabe o que fazer. Se você quiser comer um pão, você sabe onde tem uma padaria. O padeiro não vai levar aqui na sua casa, mas você vai lá porque você precisa. Você vai na casa de Deus porque você precisa. Amém. Você ora porque você precisa. Deus não precisa da sua oração nem da minha. É eu que preciso, por isso que eu oro. Amém.
Ainda nessa mensagem estreita é a porta, no parágrafo 140, o profeta diz: agora, a coisa a fazer é do seu coração. Seja um cristão. Agora, entre na porta estreita, pois largo é o caminho que conduz à destruição. E milhões de vezes milhões nesta geração de crentes entrarão naquele lugar, naquela porta larga, naquele caminho largo. Muitos entrarão. Mas ele disse, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho. Somente você e Cristo sozinho. É somente você e Cristo sozinho no caminho. Ah, mas e minha família? É somente você e Cristo. Seu filho tem que tomar o mesmo caminho que você tomou. É por isso que o profeta disse, não saiam da fila, é em fila. De lado não passa. Você observa que Abraão, ele perdeu a bênção quando ele estava com o sobrinho dele. Se a pessoa não tomou uma posição, você tem que deixar ela e continuar. Quando Deus pediu para que ele deixasse a família, ele quis levar o sobrinho. Você observa que quando você se desapega daquilo que Deus não pediu para você, aí Deus começa a te abençoar. Aí Deus disse para Abraão, falou assim, agora olhe. Falando que tudo aquilo seria dele. Mostrou as estrelas e disse que a geração dele seria como aquelas estrelas. Mas isso é desde lá até cá. Agora você não quer pegar as pessoas dessa era aqui que você está vivendo e falar que são milhões. Ah, somos semente de Abraão, mas você está vivendo a vida que Abraão viveu. A palavra diz que o tempo ia passando, Abraão ia se fortalecendo na fé. Aí o tempo vai passando, você conversa com a pessoa, já não se preocupa mais. Ela já não tem o temor de Deus mais. Ela é inimiga de Deus. Estamos aqui para ser como Jesus foi. Amém. É por isso que às vezes a gente é meio chato com algumas coisas que a gente fala. É porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Vocês observam que Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou seu filho. Deus não poupou Jesus. O irmão Branco, se Deus não poupou seu filho, você acha que ele poupará você? O profeta diz, Deus não quer você no altar. É o cordeiro dele. Deus não olha para você, ele olha para o cordeiro. Ele disse, Deus colocou o cordeiro no altar, agora é você que ele quer no altar. Amém. Vamos consertar. Ele disse, é você agora no altar. Agora é você. Mas só que você tem um cordeiro. O mundo não tem cordeiro, porque eles não sabem quem é o cordeiro. E vós, quem dizeis que eu sou? Eles não têm cordeiro, porque eles não sabem quem é. Pergunta para as pessoas a diferença de Deus e Jesus. Se Jesus está no trono, onde está Deus? Ele fala assim, Jesus está sentado do lado do Pai. Jesus já está para voltar. Mas onde está Deus? Eles não sabem de nada. Testemunha de Jeová não sabe de nada. Porque o Jesus, o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Amém. Tudo que era Deus estava em Jesus. Por isso que o William Brandt disse, o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Aí eles falam, então ele é Deus. Não, é porque o Jeová estava nele. Os 7 nomes redentores, o William Brandt disse, estavam todos em Jesus. Os 7 nomes estavam nele. Você precisa saber quem é a porta. Amém. Você não tem que repetir, você tem que saber que porta é essa. Jesus disse, eu sou a porta. Mas a revelação vai mostrar para você de que forma. Você só pode passar por ela pela revelação. Amém? Amém. Graças a
O irmão Marinho encerra aqui para mim. Os irmãos me perdoam a maneira que eu encerro o culto. Amém. Porque a gente não fica tendo semanas para estudar um culto. Tem um irmão que às vezes ele fala para mim assim, o culto da semana que vem, o título é tal. O título do culto vai ser tal. Mas eu não consigo colocar nenhum título ainda, porque as coisas de última hora. Eu trabalho de segunda a sexta. Eu chego na sexta-noite, eu tenho que jogar tudo que Satanás me fez passar no trabalho, para poder purificar a mente, para passar alguma coisa para vocês. Eu acho que vocês precisam do alimento. Amém. Graças a Deus. Não é importante a maneira que um culto vai ser encerrado. O importante é a maneira que você se alimentou. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Que Graças Deus a os Deus. guarde. Irmão Marinho encerra para a gente. Amém. Amém, irmãos? Amém. 38. Amém? Amém. Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. A porta é Jesus, e a porta é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo a parede da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram adiante de Cristo neste mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou. E ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos fazer a oração final para encerrar o culto, amém? Amém. Graças a Deus, bondoso Deus Amém. e Pai Celestial. Te agradecendo mais uma vez, ó Deus, estar aqui presente, ouvindo mais uma porção da Sua palavra, Senhor. Amém. Creiamos, Senhor, que o Senhor está onde a Sua palavra está, Pai. Nós cremos que o Senhor está aqui presente. Abençoe cada irmão, Senhor, presente, ausente, nos leve em segurança aos nossos lares, Pai. E nos guarde hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus.